com muita honra e muito temor que eu trago a palavra de hoje, direção do mês, né? Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Rafael, tenho 20 anos, sim, eu tenho cara de 15, mas eu tenho 20, né? Dá para ver. Pessoal, hoje é a direção do mês, né? A quarta ramificação, e nós falaremos sobre a tribo de Judá. Amém? Queria ler um texto com vocês que está em Provérbios, capítulo 30, versículo 30, tá? Provérbios 30, 30. Amém? Que diz assim: o leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Amém? Você pode virar para o irmão que está do seu lado e repetir? O leão, fala mais forte, o leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Aleluia, feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos, Pai, Senhor, te adorar e te bendizer. Toca, Pai, Senhor, na vida de cada um dos seus filhos, e que cada pessoa aqui saiba, Pai, Senhor, o poder e a glória do teu santo nome, Espírito Santo. Que cada pessoa aqui se sinta cheia do poder de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre a tribo de Judá, né? E o símbolo da tribo de Judá é um leão, né? Como nós cantamos aqui, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, né? Então o símbolo da tribo de Judá é o leão. Eu coloquei aqui, conhecendo um pouco sobre a história de Judá e algumas características de sua tribo. Vamos lá. Gênesis 29, 35... diz assim: e concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso o chamou Judá e cessou de dar à luz. Irmãos, aqui é o nascimento de Judá, né? Para quem não pegou as outras ramificações, para quem não está ligado no YouTube da mais, todo começo do mês a gente tem uma ramificação diferente, que é um dos filhos de Israel, né? Então, aqui hoje nós vamos falar sobre Judá. Eu coloquei algumas características aqui. Ela disse, né, que esta vez eu louvarei ao Senhor. A primeira característica de Judá e de um filho da tribo de Judá é o louvor. Irmãos, como assim o louvor? A gente vai falar sobre a tribo de Levi, né, onde ficavam os levitas e tudo mais. Só que na tribo de Judá, esse louvor aqui não é somente no louvor tocado, mas sim no louvor contra os inimigos. Aqui nos próximos textos nós vamos ler que Judá, ele era um homem de guerra. Ele era um homem que tomava a iniciativa. Então, acompanha aqui comigo que vai ser muito louco. Desculpa se eu usar alguma gíria, tá, gente? Porque eu tenho 20 anos e eu moro na Vila Albertina. Ali, para quem já viu, o bairro nobre de São Paulo, só tem casão, só mansão, né, pai? Ontem estava tocando uma música clássica lá na rua, né? Música clássica chamada Barões da Pisadinha. Uma maravilha, né? Vamos lá. Gênesis 49, 8 diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Irmãos, para quem não sabe, né, Judá, ele era filho de Israel, e Israel tinha mais 12 filhos, né? Depois veio Benjamim. Para quem não sabe a história de José, né, que é um dos filhos de Israel, ele teve uma visão, um sonho que os irmãos se inclinariam diante dele. Porém, isso foi profetizado a Judá também, né? Aqui está escrito: a ti te louvarão os teus irmãos. Então Judá, ele tinha uma promessa de ser um homem grande. Ele tinha uma promessa de ser um homem da frente, aquele homem que estaria lá na frente da batalha. Eu coloquei aqui, a segunda característica é honra e soberania sobre os inimigos. Amém? Eu quero que você vire para o irmão que está do seu lado e fale assim: meu irmão, um pouquinho mais forte, meu irmão, você terá honra e soberania sobre os inimigos. Amém? Irmãos, hoje aqui eu quero que você identifique na sua vida pontos da vida de Judá e pontos sobre um animal que nós falaremos hoje, que quem não sabe ainda aí, quem não pegou o spoiler, né, que a Ju deu aí no começo, que vai ser o leão, né? E a gente vai fazer um paralelo entre eles. Seguindo aqui, Gênesis 43, 8, diz assim: então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos, estou falando difícil, hein? E iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. O que esse texto quer dizer? Gente, aonde a família de Israel, né, ficava, estava havendo uma grande seca, né? Eles não estavam conseguindo comer, não estavam conseguindo plantar, e eles tiveram que migrar para o Egito, onde José estava lá sendo governador, né? Então esse texto é antes deles irem para lá. Terceiro ponto sobre um filho de Judá: ele sempre toma iniciativa. Irmão, se você está vendo que está tudo dando errado do seu lado, você não vai ficar acomodado, né? Quantos aqui já passaram qualquer tipo de necessidade, não só fome, mas financeira? Eu acho que todos aqui. E você ficou parado, você deixou?
Você deixou você ser levado pelas obras do inimigo, aquilo que o inimigo impõe na sua vida, você deixa? Falar, não, o inimigo está vindo me atacar, mas eu vou ficar aqui tranquilo, tudo bem. Irmãos, não, você precisa tomar uma iniciativa às vezes. Às vezes você precisa dar um passo para que Deus coloque o chão, como o bispo já falou. Isso é fé. Você colocar o pé aqui, confiando que Deus vai colocar o chão. Eu não vou fazer isso agora, porque senão eu vou cair de cara. Mas você precisa confiar em Deus. E Judá, ele disse aqui, né? Se puder voltar no texto, por favor. E iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, está falando para o pai, nem os nossos filhos. Ou seja, eles já tinham filhos, já tinham esposas, e ele não queria morrer lá na fome, na seca. Ele não queria, ele queria ter uma vida que diz aqui na palavra do Senhor, altaneiramente, né? Uma vida que não vai ter problema nenhum, né? E ele não queria passar necessidade. E quantos aqui já passaram algumas necessidades e a gente ficou apático? Quando acontece alguma situação na sua vida. Às vezes o inimigo, ele se levanta na sua vida, ele se levanta para colocar algo contra você, para não deixar você chegar lá na frente, só que a gente fica com medo. A gente tem medo, a gente não toma iniciativa às vezes, porque a gente acha que é grande demais. Só que você vai ler aqui na palavra o poder do seu Deus, amém? Vamos seguir aqui. Agora uma sequência de textos, tá? Gênesis, olha... Meu Deus. Gênesis 44, o versículo 14, 16 e o 18. Diz assim: E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, ou seja, no Egito, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Versículo 16. Então disse Judá: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada o copo. 18. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo, dizer uma palavra aos teus ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque és como Faraó. Quarto ponto de um filho de Judá: ele sabe admitir que fez besteira. Irmãos, a gente vive uma época, hoje em dia, que ninguém é errado. Sempre tem o outro lado. Só que, irmãos, tem vezes que você está errado mesmo. Não tem outro lado. Às vezes você está errado. E a gente precisa recomeçar, a gente precisa admitir que nós estamos errados. Não tem como, gente, você vir à igreja aos domingos e às segundas-feiras você não estar mais na presença do Senhor. Porque Deus, Ele não está só aqui, Ele está dentro de você. Ele está dentro de cada um de nós. Então a gente precisa permanecer com Ele, para que o Espírito Santo não saia de nós. Não é só porque aconteceu uma situação, não é só porque o inimigo se levantou que eu vou parar de crer em Deus. Ah, quer saber? Já que aconteceu isso, também não vou mais na igreja. Por que a gente faz isso? Né? Aconteceu uma coisa no nosso trabalho, mas Deus também. Irmãos, às vezes as lutas são necessárias. Né? Está escrito na Bíblia, no mundo tereis aflições, a gente vai ter. Tudo que a gente passa, se você for para pensar, Deus já avisou a gente antes. Você já tem um sinal antes, não é verdade? A gente já tem um sinal, a gente já sabe quando a gente está fazendo alguma coisa de errado. Quantos aqui já sentiram já, eu acho que vai dar alguma coisa errada. Sabe, quando você tem aquela sensação que você fala, vai dar alguma coisa errada. Eu já tive já isso. E aqui, irmãos, ele soube admitir que ele fez besteira, que ele errou. Às vezes a gente erra, e é normal, todo mundo aqui é humano, amém? Ou a gente tem o primeiro ciborgue da manhã que não erra? Não temos aqui. Então todos aqui erramos. Amém? Só que a gente precisa o quê? Pedir o perdão de Deus. A gente precisa confessar os nossos pecados. Se a gente não confessar, a gente nunca vai ter a remissão deles. Amém? Vamos lá. Irmãos, agora um momento descontraído. Um momento Discovery Channel. Quem conhece o Discovery Channel, levanta a mão. Gente, o Discovery Channel, para quem não sabe, ele é um canal de televisão que fala sobre a terra, os animais e tudo que tem por aí no nosso mundão afora, além da zona norte de São Paulo. E tem um animal, que é o que a gente está cantando aqui, que é o leão. E eu vou passar para vocês algumas características de um leão, tá? Tem bastante, tá? Para quem não sabe, gente, que nem eu falei eu falo para minha namorada, que eu sou muito bom em coisas fúteis. Tipo assim, qual que é o nome científico de um leão? Eu sei, de cor. Tipo assim, uma coisa que ninguém sabe. Ninguém vai parar e falar, o nome científico do leão é Panthera leo. Não, ninguém vai saber isso daí. Só que na minha cabeça eu tenho isso daí guardado. Aí, às vezes, tem alguma coisa que eu tenho que lembrar e eu acabo não lembrando. E eu lembro dessas coisas, assim, do nada. O David anda comigo, ele sabe. Tem vezes que eu tô com ele, a gente está conversando, tal, quando ia dormir na casa do meu amigo, né?
porque agora a pastora Sara travou a gente, né? Eu não posso mais ir na casa do meu amigo, infelizmente, né? E a gente ficava até 5, 6 horas da manhã conversando. Gente, quanto papo furado que a gente falava. Meu, para ficar até 5 horas da manhã conversando com alguém, você tem que ter muita conversa. E a gente falava de qualquer coisa. E tinha hora que a gente travava e ficava assim, né? Um olhando pra cara do outro, assim. E agora, o que a gente vai falar? Aí a gente começava a rir do nada. Aí eu lembrava de uma piada, aí começava, aí voltava o assunto. Enfim, o que isso tem a ver com a palavra? Não sei, tá? Características de um leão, vamos lá. O nome científico do leão é Panthera leo, tá bom? Todos os felinos, se você for ver o nome científico dele, sempre tem Panthera antes, tá? Então, tigre é Panthera tigris, da onça pintada, Panthera onca, tá? Outro fato aí que você vai esquecer quando você sair daqui, mas eu já estou falando. Seguindo aqui. Leões são os felinos que se destacam pelo seu tamanho, sendo considerados o segundo maior felino do mundo, ficando atrás apenas dos tigres. Ok? Seguindo. Apresentam um tamanho de cerca de 1,37 a 2 metros, só o corpo e a cabeça. E uma cauda que varia de 66 a 100 centímetros. Irmão, imagina um leão, de 2 metros e 1 metro só de cauda. Ou seja, só a cauda dele é mais da metade do meu corpo. Porque eu tenho 1,60. 1,60 e meio. E meio. Todo mundo esquece do meio, né, bispo? Todo mundo esquece do meio. Mas eu tenho 1,60 e meio. Então imagina, a cauda de um leão, ela vem daqui até mais ou menos aqui em mim. A cauda. A cauda. Amém? Então, gente, imagina um bicho dessa magnitude, desse tamanho, vindo para cima de você. Quantos aqui já foram no zoológico? Levanta a mão. Quem não foi no zoológico, por favor, irmãos, vá no zoológico. É muito legal. Eu fui com a Bia uma vez no aniversário de namoro e a gente andou o zoológico de São Paulo em 2 horas, inteiro. E aí não tinha mais o que a gente fazer, porque a gente chegou no horário que começa. Porque eu e ela, a gente é assim, se você marcar com a gente, pessoal, isso é sério, 10 horas da manhã, eu vou estar aqui 9 horas esperando você. E ela é do mesmo jeito. A gente andou o zoológico inteiro, os bichos estavam tudo dormindo. Aí, eu que sou uma pessoa com muita paciência e longanimidade, né, que todo mundo me conhece, eu sou muito paciente, eu falei, vamos embora agora. Porque eu não tenho mais paciência. O leão tá dormindo agora, 8 horas da manhã o cara tá dormindo, velho. 8 horas da manhã, 10 horas o cara dormindo, meu. Aí vem aí querer pagar de pai, não sei o quê. Meu, 10 horas da manhã, gente, não dá. Aí a gente foi assistir um filme, né? A gente saiu e foi assistir um filme, porque não tinha mais o que fazer. Seguindo aqui. Esses animais podem apresentar de 120 a 190 quilos, mas pesos mais elevados podem ser atingidos. Então, o que acontece? O leão, né, na selva, na lei natureza, você não tem um controle que nem quando é mantido em cativeiro. Ou seja, eles podem atingir mais pesos e uma altura maior, né? Se você for pegar aí na antiguidade, na época dos dinossauros, que eu também sei muito sobre isso, para você ver como eu sou mestre em coisas fúteis, né? Os dinossauros, e eles eram muito maiores, né? Eles foram diminuindo de tamanho para se adaptar ao meio que nós estamos vivendo, né? Essa é a evolução. Então ele pode pesar de 120 a 190 quilos. Irmãos, 120 a 190 quilos. Isso é muito peso. Amém? Isso é muito peso. Isso dá 2 de mim, não, 3 de mim, porque agora eu estou fazendo academia, meu. Tá ligado? Até o final do ano o pai vai estar... Nossa, monstrão, né, Felipe? Vai estar eu e Felipe, a gente vai tirar uma foto assim, ó. Tá ligado? O pai vai estar monstro, você vai ver. Então, 120 a 190 quilos. Seguindo aqui. Os machos sempre são maiores do que as fêmeas. Isso é uma lei no mundo dos felinos. Os machos sempre acabam sendo maiores e mais pesados do que uma fêmea. Tá bom? Seguindo aqui. Os leões se destacam por serem uma espécie que forma grupos sociais, diferentemente de outra espécie de felinos. Eu coloquei aqui uma observação. Guarda isso. São uma única espécie de felinos que trabalha em grupo. Nenhum outro felino trabalha em grupo, tá bom? Dos grandes caçadores. Nenhum, tá? Então, se a gente for pegar uma onça pintada, se ela vê outra onça pintada, eles vão sair no soco, né? Eles vão no soco não, na patada, né? Gente, falei. Às vezes acontece, né, bispo? Falei, não tem o que fazer. Meu pai, às vezes, ele fica em casa, às vezes tá eu e ele em casa, que nem ontem. Eu cheguei, tinha levado a Bia, cheguei em casa e aí a gente ficou falando de um monte de coisa, né? E o meu pai, ele é o filósofo dos tempos atuais, né? Tipo, ele vai falar uma coisa e ele já é filósofo. Rafa, você vai pregar amanhã, mas fique calmo. Aí ele para. Aí eu fico esperando uma resposta, porque eu sou ligado no 220, tá ligado? Então pra mim é assim, fique calmo porque vai dar tudo certo, tá bom. Pra mim é assim, entendeu? Que nem às vezes, se você for conversar comigo aqui na igreja, eu vou estar falando com você, eu vou falar com você 1 minuto, eu já vou ter que ir para outro lugar, porque eu tenho outra coisa para fazer. O pastor Henrique estava falando comigo aqui no começo do culto, e eu estava assim, ó. Pastor, e ele me seguindo, pastor. Aí eu dei a volta nele, ele virou. Aí eu, pastor.
Aí, não, mas amém, ele queria falar uma coisa séria comigo, eu conversando com ele. Só que eu sou ligado no 220, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui na igreja. Então eu vou, aí vai ver o som, aí o irmãozinho não pega o microfone para abrir o culto, né? O Rian, né? Não vou falar que foi ele, né? Inclusive abriu muito bem. Parabéns, meu amigo, parabéns, né? Você só ainda não atingiu a minha altura ainda, espiritual, não. Achou que ia falar altura física. Seguindo aqui. Eu coloquei aqui, são organizados e existe uma hierarquia clara. Irmãos, num bando de leões, sempre as leoas vão caçar e o leão vai proteger o território, né? Só que toda vez que elas caçam, o leão é o primeiro a dar a mordida. Nunca a leoa dá a mordida primeiro. Se uma leoa dá uma mordida primeiro, ela é consequentemente expulsa do bando ou acaba morta pelos outros membros. Porque existe uma hierarquia. Aí todo mundo que estuda, né, a história do leão, o habitat dele, o dia a dia do leão, você vê que ele é um cara que gosta muito de dormir. Por isso que eu fui no zoológico, ele estava dormindo. Porque o leão, ele dorme basicamente 19 horas por dia, ele está descansando. 19. Por quê? Ele fica as outras 5 horas da madrugada protegendo o território. Irmãos, na savana, né, na África, existem muitos inimigos naturais que podem vir e te atacar a qualquer momento, né? A gente até viu o stand-up do Whindersson falando que ele foi no safari e tal. Quem não viu ainda, muito legal, muito engraçado. E ele protege um território muito longo, né? Os leões eles podem andar ali uns 10, 15 quilômetros por noite rodando o território. E ele é imbatível no território dele. Ou seja, não existe um animal que consegue bater de frente com um leão. Seguindo aqui, eu coloquei, os leões eles podem saltar até 10 metros do chão. Isso eu descobri quando eu fiz a palavra. Eu falei, meu Deus, tipo, o bicho está aqui, ele já tem 3 metros. Se ele der um pulo, ele bate na caixa do PA, tipo assim, tá ligado? Imagina, você está aqui, vê um bicho, ele pula assim, ó, e vai direto pro data show. É meu sonho fazer isso, né? Que eu fico subindo e descendo a escada, né? Eu dar um salto aqui, eu caio na mesa de som. Assim, ó, né? Que nem o Rian abrindo o culto. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Deus é fiel. Ele queria estourar a caixa do PA. Isso que eu falei para ele, Rian, se você for falar alto, dá uma afastada. Não, Rafa, eu vou dar. Eu vou. Pode deixar. Eu falei, ele fala baixinho, né? Ele vai conversar com a gente aqui no refúgio, ele fala baixinho, às vezes ele faz uma piada e tal, mas eu não sabia que ele ia invocar o Travis Scott aqui. Pegou o microfone assim, né? Levantou aqui falando, né? Pra você ver como é que ficou a caixa, deu até uma microfoniazinha. Mas tudo bem, né, gente? É domingo, né? Dia de paz e tranquilidade. Seguindo. Para serem caçados por outros animais, eles dependem da emboscada e o fator surpresa para perderem. Ou seja, o leão, ele nunca vai perder para um outro animal do habitat dele, deixando isso muito claro, se ele não for emboscado, né? Existem grupos de hienas que são totalmente contra os leões, né? Para quem viu aí o maior filme de animais da história, que é o Rei Leão, né? As hienas são inimigas, né? Então é automático. Você vê uma hiena, você já fica com raiva dela, porque elas mataram o pai, né, do Simba. Então, tipo, você já cria inimigos naturais ali, né? Para quem vê desenho, tipo eu, assim, com 20 anos, acesso ao Disney Plus para assistir Branca de Neve, né? Que esse é o meu histórico do Disney Plus, né? Todo mundo acha, Rafa, você viu Peaky Blinders? Eu não, mano. Você viu uma nova temporada de Twinks que lançou? Você viu? Você viu os filmes da Barbie? Gente, os filmes da Tinkerbell são sensacionais. Só isso que eu quero falar. Quem não viu e não se emocionou, você viu errado. Veja de novo. Veja com o seu filho. É que assim, eu não tenho filhos. Então o que eu fazia? Via junto com as gêmeas. Aí elas assim, Rafa, eu queria ver o Tinkerbell. Aí eu, caramba, gêmeas, de novo, meu. E por dentro eu tava, nossa, vou ver o Tinkerbell. De novo, meu. De novo, muito da hora. Meu, muito legal o desenho, não tem o que fazer. Seguindo aqui. Eu coloquei, seu rugido pode ser escutado a aproximadamente 9 quilômetros de distância. Gente, 9 quilômetros equivalem a 9.000 metros, né? Então, assim, você precisa... Você não precisa estar muito perto do leão para poder ouvir o rugido dele, para você ver como é alto. Seguindo aqui. Por que essa explicação toda sobre o leão, Rafa? Vamos lá. Apocalipse 5:5. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, eu coloquei até aqui num ponto, eu não sei se é o próximo, eu já ia pular slide já, ia brigar comigo. Coloquei, ó, Jesus é o leão da tribo de Judá. Irmãos, se Deus fez um animal que pode dar um rugido de 9 quilômetros, imagina a voz do seu Deus. Irmãos, meu Deus do céu, que doideira.
né? Eu nunca, quando eu oro assim, todas as minhas experiências, eu nunca ouvi uma voz clara, né, no meu ouvido assim falando, filho, tipo, eu vou te honrar. Não, nunca ouvi. Isso eu nunca ouvi. Eu já tive outros tipos de coisas que acontecem comigo, né? Já teve já uma vez que nem... quantos aqui acontece isso? Você dorme, você acorda e você não lembra de nada do que você sonhou. Já aconteceu isso com alguém? Isso acontece comigo toda noite. Eu acordo, aí eu não lembro mais de nada do que estava acontecendo. Então, eu tenho alguns sonhos que Deus ele quer falar comigo, que eu lembro exatamente o que aconteceu. Então, eu falo, só pode ser Deus. Não tem como ser outra coisa, porque eu nunca lembro, né? Então, Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Seguindo aqui. Se ele fez um animal com esse rugido, imagina a voz de Cristo, que é o leão, que é o próprio leão dos leões. Você já ouviu? Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, mas leão dos leões ninguém nunca ouviu. Essa é inédita, bispo. Inédita no Ministério Mais, no mundo gospel. Aí, gente, pode colocar, leão dos leões. Você vai ver. 10 mil cópias vendidas. Ó, eu coloquei aqui, imagina a voz do nosso Deus. Jó nos explica. Agora presta atenção. A gente vai num texto de 11 versículos. Jó 37, do 1 ao 2 diz assim: o meu coração treme com estas coisas. Escuta o trovão da sua voz, que ecoa através dos céus. Os seus relâmpagos dardejam em todas as direções. Depois vem o rugir do trovão, a voz tremenda da sua majestade. E em cada trovão, essa voz é cheia de glória. Não podemos compreender a grandeza do seu poder. Faz a neve, os aguaceiros e as tempestades caírem sobre a terra. Nessas ocasiões, o trabalho do homem para que toda a gente possa reconhecer o seu poder. E os animais selvagens escondem-se nas rochas. O vento do sul traz a chuva, o do norte o frio. Deus sopra sobre as torrentes e até os rios mais vastos gelam. Carregam as nuvens com umidade e elas disparam relâmpagos. Gente, olha, eu nunca tinha lido esse texto. Toda vez que eu vou pregar, eu leio um texto que eu nunca li na Bíblia. Isso é muito doido, né? Olha só isso. A voz do nosso Deus, ela ecoa pelos céus. Pelos céus, não é só 9 quilômetros. Se o leão pode ir 9 quilômetros, irmão, o nosso Deus ele fala e a terra inteira escuta. A terra inteira treme no poder do nosso Deus. Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, confie mais na voz do seu Deus. Amém? Irmãos, a voz do nosso Deus é sensacional. É incrível. Quem já teve experiência com o Espírito Santo sabe, quando você entra na presença de Deus, quando você tem um contato com o Espírito Santo, você nunca mais quer sair. Quantos aqui já foram no acampamento da Mais? Levanta a mão. Irmão, se você não foi no acampamento da Mais, vá no acampamento da Mais. É incrível. Às vezes a gente fica 5 horas cantando e tocando e a voz não acaba. Só que aí a gente vai para a piscina 10 minutos, a voz acaba. Quando você está lá na presença de Deus, e Deus está falando com você, e você está orando por alguém, ou você está recebendo uma oração, é uma coisa diferente. É diferente. Quantos aqui já receberam uma oração aqui de um pastor, de qualquer coisa que você estava precisando e você sentiu o seu coração queimar assim? Você sentiu a voz de Deus falar com você, sabe? Às vezes Deus ele não vai falar com você nitidamente. Ele vai chegar e falar: Jennifer, eis que te digo, varoa valorosa do Senhor. Não, às vezes ele vai mandar alguém falar com ela, vai mandar a Letícia falar com a Jennifer. E vai ser uma coisa de Deus. Ela fez assim, eu fiz assim. Vai ser uma coisa de Deus. Então, irmãos, quando está tendo um louvor, quando o bispo está falando alguma coisa, preste o máximo de atenção. Porque às vezes a resposta que você está precisando está sendo falada aqui, só que você não está prestando atenção. Só que você não está ouvindo, você não está atento à voz do Espírito Santo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, mais forte, meu irmão, esteja atento à voz do leão da tribo de Judá. Irmãos, a música que a gente cantou aqui, que é a música do mês, né? Ruja o Leão. Irmãos, quantos aqui já ouviram um leão rugir? Sim, você foi no zoológico, você viu. Eu lembro uma vez que a gente foi no zoológico de Guarulhos, né? Uma vez. E eu tava lá em cima, assim, vendo os outros animais. E eu, no meu ápice dos meus 12 anos de idade e 90 quilos, eu tava lá e do nada, gente, sem brincadeira, os bichos estavam fazendo barulho e tal. Do nada, o leão rugiu e todo mundo ficou quieto. Eu lembro que eu tremi aqui, sabe? Desde o fundo da espinha até a ponta do cabelo, assim, ó. Porque é muito alto. E todos os bichos pararam de falar. Porque pararam de falar não. Pararam de fazer os barulhos que eles fazem, gente. Pararam de fazer os barulhos, gente. Ô bispo, ajuda. Não, se fosse o Madagascar, né? Ou o Dr. Dolírio, né? Acho que eu ouvi, hein? Não, brincadeira. Aí, você viu? Eu viajo às vezes. Ó. E, quando o leão ele rugiu, foi muito doido. Porque, mano, você fica em choque. Fala, tá realmente aqui um rei. Porque ele tá rugindo e todo mundo ficou quieto. Porque ele tá falando.
Irmãos, quando Jesus ele fala uma coisa na sua vida, não tem espaço para mais nada. Você não tem que dar voz a mais ninguém. Você não tem que ouvir ninguém. Você não tem que falar nada. Você tem que deixar o Espírito Santo falar. Você tem que deixar Jesus falar através de você, irmãos. Às vezes você está com um problema no seu trabalho, você está com alguma dificuldade e você quer ir pela força do seu braço. Você nunca vai conseguir. Nunca. Mas se você deixar o leão da tribo de Judá falar através de você, acabou, gente. Acabou. Você vai conseguir. Você vai ir para cima. Seguindo aqui, eu coloquei. Essa é a voz do nosso Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, o seu Deus é o meu Deus também. Gente, o nosso Deus. Às vezes, né, com o passar dos tempos, a gente esquece do poder da voz de Jesus. Gente, se Jesus falar, é isso. Não tem mais o que fazer. E Deus ele já tem a vitória para você lá na frente. Só que o que acontece? A gente fica com medo. A gente não toma iniciativa. A gente não, às vezes falta coragem. E Rafa, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que eu não consigo falar em público, eu tenho dificuldade de me comunicar, eu sei, eu também sou assim. Irmãos, você precisa tomar a iniciativa. Às vezes Deus ele tem algo tremendo na sua vida, só que você não deixa. A gente acaba impedindo. Quantas vezes Deus ele quis fazer algo na minha vida e eu impedia com alguma atitude minha, algum pecado, alguma coisa. Todo mundo aqui, gente, todo mundo aqui peca, todo mundo erra. Porque todo mundo aqui é humano. Todo mundo aqui é humano. E eu sou um humano. Ó. Vou entrar no rap psicodélico. Não, cadê? Vou entrar para cantar, né, bispo? Eu já entro tocando. Até quando eu entrei no rap psicodélico, eu não lembro quem foi da igreja, o irmão atribulado, que falou assim, Rafinha dos teclados. Acabou. Todo mundo da igreja começou a falar que eu ia fazer forró no rap psicodélico. Eu fiquei, você tá de brincadeira que você vai falar isso para mim. É tipo forró, bispo? Bom, tá bom, amém, né? Seguindo aqui, gente, eu coloquei, filhos de Judá, Deus já deu a vitória nas suas mãos, amém? Vira pro irmão que tá do seu lado e fala assim, meu irmão, mais forte, meu irmão, Deus já deu a vitória nas suas mãos, aleluia, na sua mão, irmão, a vitória já tá com você, você só precisa ir. Seguindo, eu coloquei, só que o inimigo não vai fugir com o rugido de um leão sem coragem. Não vai. Irmãos, existem brigas no reino animal que às vezes o leão ele acaba perdendo. Isso é normal. É basicamente comprovado que se um leão ele enfrentar um tigre, ele acaba perdendo porque o tigre ele tem mais força física do que um leão porque ele vive sozinho, né? Ou seja, ele faz tudo totalmente sozinho, literalmente, né? Mas se um leão ele está em grupo, ele está em corpo, é muito difícil qualquer animal do planeta Terra ganhar do leão. Você já parou para pensar por que o leão é o único felino que anda em grupo? Porque o nosso Deus, ele quer a unidade, gente. Ele quer aqui a comunhão. Você é o irmão que está do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha que moço bonito, que moça bonita. Cheia do Espírito Santo. Se não for bonita, é cheia do Espírito Santo, gente. Gente, você precisa. Você precisa da união, né? Quem aqui teve dificuldade nos cultos online? Para ver, só assistir de casa? É complicado. Às vezes é difícil, não é? Você está em casa, é muito complicado. Às vezes. Porque você está vendo ali o poder de Deus cair, você está em casa e aí seu filho está chorando e você tem que lavar a louça. Não tem o que fazer. Mas aqui na união é onde Deus opera a bênção. Amém? No irmão que está do seu lado. Às vezes a gente precisa de uma ajuda do irmão que está do lado. Só que você também precisa ajudar o irmão que está do seu lado. Às vezes a gente quer receber e a gente não quer devolver. Né? Já viu aqueles irmãos que quando era estagiário na prefeitura, né, vinha na igreja todo culto. E aí quando o irmão entra na multinacional, ele sai da igreja. Né? Isso acontece às vezes. Ah, não, eu vou buscar uma igreja maior. Eu vou ir para outro local. Às vezes Deus ele te quer aqui, gente. Às vezes Deus ele tem um plano para você em outro lugar também. Só que você precisa estar atento à voz de Deus. Se você não estiver atento à voz de Deus, não tem o que fazer. Você sempre vai pegar atalhos, você nunca vai seguir o caminho certo. Porque a voz de Deus ela é inconfundível. Amém? Eu coloquei aqui. Que o Senhor ruja através da sua vida. Que ele ruge através da sua vida. Se ele é o leão da tribo de Judá, ele vai rugir através da sua vida. Vai vir o inimigo, ele vai rugir, o inimigo vai embora. Até está escrito na Bíblia que Satanás ele está ao derredor bramando como um leão. Ele não é um leão. No máximo é um gatinho. Porque o nosso Deus é o leão. Está escrito que no final, no final dos tempos, na guerra de Gog e Magog, para quem não sabe, o bispo tem um estudo maravilhoso sobre Apocalipse, né? Que eu ficava enchendo o saco dele para ele fazer, porque antes eu era do Nova Geração, e aí eu fugia da salinha do Nova Geração para vir ouvir palavra. Isso eu fazia mesmo. Né? O bispo ele falava, às vezes, alguns temas que eu queria ouvir, e eu não conseguia, porque eu estava na salinha do Nova Geração. Aí eu terminava a atividade rapidinho e descia correndo.
Aí eu lá, aí a tia vinha, vem Rafael, vem de volta. Aí me levava, né? Porque eu era o terror das tias da igreja. Acho que é por isso que às vezes eu passo algumas coisas, né? Seguindo aqui, e na guerra de Gog e Magog está escrito que o inimigo vai vir todo com o exército para cima. Só que o nosso Deus com o sopro da boca vai destruir todo o exército. Irmãos, o poder do nosso Deus não tem como. Não tem como. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, irmão, o poder do nosso Deus não tem para ninguém. Aleluia, não tem para ninguém o poder de Deus nas nossas vidas. Aí, irmãos, eu coloquei 2 hashtags. Eu coloquei uma 15 anos, né? Que é o padrão da mais, que o bispo me deu a ideia. Gosto tanto de você, leãozinho. Essa é legal, né? Essa música é legal. E a outra que eu coloquei aqui, que é a hashtag para o seu mês. Hashtag coragem de leão. Coragem, irmão. Quando você for orar, ora de verdade. Quando você for louvar, louva de verdade. Quando você for pregar, pregue de verdade. Entregue o seu melhor. Uma coisa que a gente fala nas orações do louvor da igreja antes do culto é que o Senhor, Ele merece o mínimo que é o nosso melhor. O mínimo que o Senhor merece da sua vida é o seu melhor. Então, irmão, se for para você ficar com as crianças, seja a melhor vez que você vai ficar com as crianças. Se você for ficar na portaria, que você fique a melhor vez. Atento. Porque às vezes o leão, ele está querendo falar com você, ele está querendo rugir, mas não dá certo. Porque você não está atento à voz dele.